deram autorização para a gente poder operar nesse mercado. Então, é insanidade. Eu acho que resume isso. São aquelas incongruências, né? Que uma parte do governo fala uma coisa, outra parte fala outra, vem um terceiro e acha diferente. Essas incongruências atrapalham muito o processo, né? Mas agora eu queria entrar numa parte um pouco mais técnica do assunto, Léo. O governo federal criou uma nova modalidade lotérica, a loteria de quarta-feira. A competência para legislar sobre loterias é do governo federal, dado aos entes federativos, estados, quem sabe até municípios, essa discussão, a capacidade de explorar essas atividades. Mas eu tenho para mim, e queria a tua opinião, se o framework das loterias que serão exploradas pelos estados não é o framework que foi decidido pela lei federal. Queria a tua ideia sobre isso, cara. Olha, Vitor, deveria, né? Você sabe que essa pergunta é para encaminhar depois para o pagamento, né? A ordem... Eu quero fixar uma premissa primeiro. Ordem natural das coisas, né? Se você tem um governo federal dando, vou usar uma palavra que advogado adora, o arcabouço, né? O Nil começou a rir aqui, dando o arcabouço de toda a base legal de como deveria ser o funcionamento de todo o mercado de apostas, e muito bem colocado. Hoje a gente entende que apostas, entende não, foi colocado pelo governo que apostas são uma loteria. O que vem de cima no federal deveria valer para o estadual e municipal. É a ordem natural. É a ordem natural. Então, é isso que eu queria fixar essa premissa com vocês. Bom, existe um framework que foi criado pela lei federal, dado aos estados explorar essa atividade, mas dentro daqueles limites, dentro daquele desenho que foi elaborado pela legislação federal. E aí eu começo a ver assim, algumas incongruências. Por exemplo, a gente tem na lei nova, 14.790. Obrigado, 14.790, eles vedam, por exemplo, a operação multijurisdicional. Eu vou tentar facilitar para o tradutor. O pessoal do tradução adorou. Eu vou tentar facilitar para a tradução. Cobrar extra. O que eles querem dizer é o seguinte, que você não pode trabalhar em mais de uma jurisdição. Por isso a ideia de multijurisdicional. Excetuado se você tiver uma estadual, uma licença estadual e uma licença federal. É o que está escrito lá, não é isso? Exatamente. Pois é. Mas a gente tem, por exemplo, operadores que estão licenciados no Paraná e também no Rio de Janeiro. Mesmo grupo diretivo, mesmo sócios, inclusive. Tudo. A única coisa que muda é o RL. Razão social e o URL. A razão social da Sociedade de Propósito Específico do Paraná, Exatamente. com a Sociedade de Propósito Específico do Rio de Janeiro. Exatamente. Mas o grupo é o mesmo. A URL só tem a distinção porque uma tem PixBet PR, se eu não me engano, e a outra PixBet Ocon, RJ, alguma coisa, distinção de URL. Isso preocupa você como agente pagador? Porque imagina o seguinte, se essa operação for reputada como uma operação ilegal, porque está em mais de uma jurisdição, bom, quem viabiliza o pagamento também tem problema. Esse tipo de situação te preocupa? Olha, Vitor, uma das coisas que eu particularmente, né, e agora, inclusive, o Felipe acabou de trazer aqui a questão dos bingos, né, eu estava lá atrás, na época das operações dos bingos, então eu passei por essa fase de operar legalmente no Brasil, ter que fechar correndo do dia para a noite e mandar mais 50 pessoas embora, literalmente em um espaço de uma semana, por causa da decisão do nosso querido presidente na época. E desde então, desde que eu opero nesse mercado, primeiro como operador e agora nos últimos 7 anos como provedor, é uma preocupação minha a questão da regulamentação, da lei.
Eu não tenho nada contra a concorrência, muito pelo mercado. A gente, inclusive, sabe muito bem disso. A gente sabe que tem espaço para todo mundo no mercado, ainda mais no mercado como o mercado brasileiro, né? O mercado brasileiro, potencial, todo mundo chuta um número, ninguém sabe, e eu vou dar uma de Dilma, na hora que chegar no número, dobra o número. Então, o mercado brasileiro é gigantesco, tem espaço para todo mundo, só que eu eu afirmo, tem que existir uma concorrência saudável, todo mundo seguindo as mesmas regras. A partir da hora que você tem uma regra, um arcabouço federal, falando, por exemplo, no seu artigo 20 da 14.790, somente instituições de pagamento autorizadas, e esse é outro truque, que eu acho que a gente já vai chegar lá, mas autorizadas pelo Banco Central, vão poder operar no mercado de apostas no Brasil. Se você tem isso em âmbito federal, você deveria descer isso para estadual e municipal. E não é o que a gente está vendo em determinados estados. Eu estou pagando para ver justamente o que vai acontecer, porque sim, me preocupa. Eu quero jogar de igual para igual. Eu cansei de ficar disputando o mercado com uma empresinha de R$1.000 de capital social em cima de açougue. Essa referência que ele faz, eu lá no escritório recebi uma consulta uma vez de uma empresa estrangeira. Vitor, você pode fazer uma due diligence numa empresa de pagamento que a gente está interessado em integrar no nosso sistema? Eu falei, lógico, me dá o número aí. E aí a gente recebe o CNPJ, é o número tributário, o número único tributário que a gente tem no país. E aí eu peguei o CNPJ, vi qual era o endereço da empresa, joguei o endereço no Google, puxei o bonequinho do Street View e aquele método de pagamento que estava prestes a integrar numa grande empresa de aposta internacional, ela estava situada no segundo andar de uma casa num bairro bem pobre do interior de São Paulo. A casa não era sequer pintada, os tijolos eram aparentes. E aí eu vou fazer uma ressalva, não são nem aqueles tijolos bonitinhos, porque o meu escritório lá no Rio é de tijolinho. Tijolo aparente. É de tijolinho, mas é um tijolinho bonito, não era o caso. Então, esse tipo de referência que ele faz, isso é verdade, né? Porque o Pix, e aí vamos falar do Pix, o Pix facilitou muito a vida de quem quer operar pagamento. Você abre uma conta, você gera o QR Code, o dinheiro vai caindo na conta, você vai dando baixa transação a transação. Isso facilitou muito, né? Quando a gente montou a Online PS no Brasil em 2013, cara, como a gente transacionava cartão de crédito, todos os nossos sistemas são PCI, DSS e mais um 3DS. 3DS e Challenge para conferir o pagamento. Hoje com o Pix você não precisa de nada disso, né? O Pix foi um desenvolvimento do governo brasileiro, conversando com o pessoal da Caixa. Em 5 dias de pandemia, a Caixa Econômica abriu 35 milhões de contas bancárias, todas atreladas ao Pix. Isso, para começar, olha o tamanho do país, né? Em 5 dias, 35 milhões. Fala um pouco do Pix, o que isso mudou para você lá? Bom, vamos lá. Quando a gente começou com a Pay, vale lembrar que não existia Pix, a base era transferência bancária e boleto bancário, velho, bom boleto bancário, que impressionante que até hoje tem gente utilizando, apesar que 95% hoje do mercado é o Pix. Vale explicar um pouco de como funciona isso no Brasil, principalmente para os operadores de fora, né? Os operadores que não conhecem o que é e como funciona o Pix no Brasil. Primeiro ponto, tá? É sabido, por exemplo, que existem empresas grandes lá de fora, eu não tenho problema nenhum de dar alguns nomes, então, por exemplo, Nuvei, que é uma grande empresa de métodos de pagamento. O que acontece? A empresa que está lá fora contrata a Nuvei. A Nuvei, teoricamente, contrata uma empresa, uma outra empresa, porque a Nuvei é uma agregadora, uma integradora de métodos de pagamento. A Nuvei
contrata uma empresa de pagamentos no Brasil, chamada IP, que a gente conhece tão bem, a Pay for Fun é uma IP. Então, contrata uma IP. A IP garante para a Nuvei que ela tem, primeiro, autorização do Banco Central, ou é regulada pelo Banco Central, e aí eu já vou entrar nesse mérito. E aí essa IP contrata o Pix. Pix pode ser direto ou indireto, nesse caso indireto. A IP contrata um Pix de um banco digital, utilizando o que a gente conhece muito no Brasil hoje de BaaS, ou Banking as a Service. Tá? Qual o risco? Olha só, o operador está lá na ponta, passou pela Nuvei, passou por um outro método de pagamento que tem a IP no Brasil e a IP está com um Banking as a Service provendo Pix. Cara, primeiro, a garantia do teu dinheiro está teoricamente nessa IP que está sendo contratada no Brasil. É onde é a conta corrente em que o dinheiro cai. Exatamente. O Pix está caindo na conta corrente dessa IP. Quem é essa IP? Quem são os sócios dessa IP? Ela tem mesmo autorização do Banco Central para operar ou não? Quem são os sócios? Qual a estrutura corporativa dessa IP para lidar com milhões e milhões de reais do mercado brasileiro? Então, não foi uma vez, não foram duas, foram inúmeras que nós vimos. Primeiro, IPs fechando da noite para o dia e os donos aparecendo com o dinheiro dos operadores. Primeiro ponto da falta de regulamentação do mercado, até para a proteção dos operadores. Segundo problema, Polícia Federal na porta. Né? Então, a brincadeira, eu peço desculpas para o pessoal da tradução, pela piada, mas a brincadeira do japonês na Federal. O japonês da Federal na porta, indo buscar e é o dinheiro do operador que está apreendido. Deixa eu fazer um parêntese agora para o pessoal da tradução. Durante a Operação Lava Jato, o grupo da Polícia Federal que efetuava as prisões, normalmente às 5h40 da manhã, eles paravam na porta da pessoa que ia ser presa. Às 6 horas da manhã, que era o horário, eles entravam, pegavam, prendiam a pessoa e levavam embora. E esse grupo, ele era liderado por um policial que era japonês. Então virou uma piada no Brasil, dizendo, toma cuidado com o japonês da Federal. Né? Então esse é o contexto aqui da piada. Exatamente esse o ponto. Então, hoje, o que é importantíssimo para os operadores, e inclusive, eu compartilho essa informação para todo mundo, para todos os operadores que querem operar sério no Brasil. Primeiro, não existe transferência de responsabilidade segundo o Banco Central Brasileiro. Tá? Não existe. Então, quem tem a responsabilidade de ter a autorização é a empresa que está sendo contratada na ponta para receber os depósitos, ou seja, a IP. Primeiro ponto, a IP deve ser autorizada, coisa que hoje em dia, e aí eu recomendo aos operadores, entrem na página do Banco Central, tem um link que pode ser compartilhado, que você pode buscar pelo nome da instituição financeira, ou, como já explicou o Vitoldo aqui, pelo CNPJ, pelos 8 primeiros dígitos do número da empresa, você pode buscar na página do Banco Central e ter certeza absoluta que aquela instituição é autorizada. Por que eu estou reforçando isso? Porque muito se fala no mercado, logicamente, papo de vendedor. Eu sou autorizado. Eu estou em processo de autorização e a última, mais nova eu sou regulado pelo Banco Central. Eu sigo a regulamentação do Banco Central. Gente, papo de vendedor. Abram os olhos, tá? Seguir as regras do Banco Central é muito legal. Ser autorizado pelo Banco Central muda a tua vida em todos os sentidos. Então eu vou dar um exemplo. Mesmo empresinha que você pesquisou e descobriu que estava ali no segundo andar de uma casa, nós temos inúmeras IPs aí com razão social, com sociedade, quadro societário, com um sócio que é uma pessoa física e com R$1.000 de capital social. O capital social é basicamente uma garantia que a empresa pode te dar de que ela é saudável financeiramente, tá? Ela vai transitar milhões do operador. Como é que ela pode ter R$1.000 de capital
capital social. Então, o Banco Central, na sua autorização, ele verifica tudo isso, tá? O poder da empresa perante a pagar todas as suas contas, tá? Então, a autorização do Banco Central é chave para você poder dormir tranquilo como operador. Ainda nesse tempo, né, você mencionou que a lei diz que para trabalhar na indústria de game, a empresa tem que ter a licença do Banco Central. A gente tem hoje 2 estados funcionando, né? E se eu não estiver enganado, eu não participei de nenhum desses processos, então não sei como é que isso aconteceu, não sei se você tentou participar, se participou ou não. Então eu não participei, não sei como é que ele desenrolou. Eu sei qual é o final dele. O final dele é, no Paraná e no Rio de Janeiro, existe um método de pagamento exclusivo, escolhido pela loteria, pelo poder concedente, né, pelo poder concedente, de uma empresa que trabalha com exclusividade. Como é que foi esse processo, Léo, número 1, Paraná e Rio, se você acompanhou, e qual a chance disso se repetir em nível federal? Bom, vamos lá. Primeiro, nível estadual, o processo, e aí é difícil até para o pessoal que não é brasileiro entender, mas o processo de licitações no Brasil é algo caótico, e assim como muito bem colocado no último painel, na questão de quem vai exercer determinada função do governo, licitação tem uma série de truques que você pode justamente direcionar a licitação. Então a licitação, tanto no Rio quanto no Paraná, foram licitações complicadas, difíceis. Nós tentamos fazer parte da licitação, não conseguimos por uma série de fatores, nenhum dos fatores técnicos, querendo deixar claro, mas vale ressaltar que, e aí a gente traz a questão federal de novo, nenhuma das empresas que operam hoje no Rio e no Paraná, que são empresas diferentes, mas o mesmo quadro societário, tem autorização do Banco Central para trabalhar como instituição de pagamento. Então, é algo que nos preocupa, como bem colocado, e eu duvido que isso aconteça no âmbito federal pela lei que já foi assinada. Então, a lei deixa claro no seu artigo 20 a questão de somente instituição de pagamento autorizada, brasileiras, autorizadas pelo Banco Central, vão poder prover a solução de pagamento para as operadoras. Então, no âmbito nacional, eu estou tranquilo, mas gosto de ressaltar, né? No Brasil, até o passado é incerto. Mas você acha que no federal vai haver uma escolha de um método exclusivo ou livre mercado? Não, livre mercado. Livre mercado, a gente tem visto esse processo de livre mercado, inclusive de abertura em outros estados que estão fazendo a coisa da maneira correta, mas união vai ser livre mercado. Quem conseguir, e aí volto a bater na tecla, tá? Em processo de autorização do Banco Central, não é autorizada. Nós sabemos que tem instituições de pagamento que estão há 2, 3 anos buscando a autorização do Bacen e vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque não é um processo fácil. Então, somente instituições autorizadas vão poder operar. E, logicamente, que isso vai trazer um outro lado. Tem muita instituição autorizada pelo Bacen, gigante, que ainda não entrou no nosso mercado. Vai vir uma concorrência por outro lado, mas eu prefiro muito mais, se perguntar para mim, cara, você prefere lidar com gigantes? Muito melhor, porque está todo mundo com o livro, o manual embaixo do braço. Eu prefiro lidar com gente grande, que está entrando agora nesse mercado e não tem o conhecimento no mercado, coisa que nós estamos aí operando há 7 anos, e eu particularmente estou há mais de 20 nesse mercado. Eu prefiro lidar com essa galera que é séria, do que com um bando de bandido. Você fez uma referência ainda agora sobre métodos de pagamento fechando e sumindo com dinheiro, né? A gente montou a Online IPS em 2013 para atender os clientes da Online IPS nos Estados Unidos e na Europa. Nada de gambling,
era mercado adulto, streaming, dating, ainda dentro do high risk, mas nada relacionado a game. Em 2014, o primeiro cliente de gambling bateu na nossa porta, através de um amigo, porque ele operava com uma empresa chamada Minerva. Opa, Lobanet. Não. Uma empresa chamada Minerva, e a Minerva fechou de um dia para o outro, e com o fechamento tinha 2 milhões de dólares desse operador, que nunca mais recuperou. Os donos absolutamente desaparecidos, sumiu. Né? Lá para 2014, a gente recebeu alguns clientes que estavam migrando de um outro método de pagamento. Era um grande astro do pagamento no Brasil, na ocasião. E eu me recordo, na ocasião, as empresas integraram, vieram para cá, começaram a processar com a gente e voltaram, porque se continuasse, o saldo que eles tinham lá não seria devolvido. Então, olha o nível de seriedade que a gente tinha no mercado de pagamento brasileiro há 10 anos atrás. Era assim, ó, se você sair daqui, eu vou ficar com o seu dinheiro. E reclama com quem? Com ninguém. Não tem ninguém aqui. Mas se você fizer isso, pelo menos eu posso reclamar com o Banco Central. Mas, na realidade, um ponto importante, ainda pegando o lado da autorização, eu gosto de explicar isso também para os operadores. O dinheiro do operador, além da carteira digital, que a Pay tem uma carteira digital com mais de 2 milhões de usuários, nós temos dentro da Pay for Fun, nós temos carteiras digitais dos usuários, totalizando X dinheiro, e dinheiro dos operadores, totalizando X dinheiro. No final do dia, eu sou obrigado pelo Banco Central, às 5 da tarde, todo dia útil, em fazer um fechamento do que eu tenho em contas de carteira digital, contas de operadores que estão nas minhas contas bancárias, somar, comprar título público do governo e colocar isso em título público no Banco Central. O dinheiro do operador não dorme comigo. Esse dinheiro não é meu. Então, essa é uma seriedade que, por exemplo, se eu, Deus me livre e guarde, quebro amanhã, ou resolvo ir para Maldivas, eu não vou conseguir fazer nada com esse dinheiro, porque esse dinheiro está garantido pelo Banco Central. Voltando a falar sobre capital social, só para ter uma ideia, essas empresinhas de esquina que operam com um sócio R$1.000 de capital social, R$1.000 são $200, né? Então, só para vocês terem uma ideia da garantia que a empresinha está dando para vocês, operadores, $200. O capital social hoje da Pay for Fun integralizado no Banco Central são $10 milhões. Então, dá para dormir tranquilo. Tem uma diferença, né? Pelo que você vê lá, qual é o tamanho do mercado brasileiro, pelo que você está vendo? Porque a gente ouve uns números estapafúrdios. O que você acha que é o mercado real? Quando você fala em quê? Número de operadores ou tamanho em volume financeiro? Bom, já que você dividiu os dois. Cara, sites, com certeza, só o Pay for Fun opera com 500. Então, eu diria que nós temos aí no mercado brasileiro mais de 2.500 sites. Tá? Fácil. Com relação a volume, saiu uma matéria outro dia na Folha de São Paulo que falou que em um ano foi emitido para fora pelo Banco Central em câmbio 54 bilhões em um ano. 54 milhões em um ano. Esquece esse número, tá? Na realidade, o mercado brasileiro, eu assumo que o mercado brasileiro é um mercado de aproximadamente 20 bi só de depósito, 20 bi mês, tá? Então a gente está falando aí no mercado de 250 bilhões ano, reais, tá? 50 bi dólar. Qual a capacidade do mercado brasileiro? Para mim, que nem eu brinquei com a Dilma, no mínimo o dobro, tá? Então eu entendo que do mesmo jeito que vai enxugar o mercado, a questão do custo da licença, tudo isso, vai vir muita gente de fora que até hoje não veio, justamente pela falta de regulamentação, principalmente os grandes caras americanos. Então, diferente de muita gente que fala, olha, foram 134 que aplicaram, já caiu para 80,
vão ficar 20, eu boto um 0 a mais. Para mim, no final das contas, nós vamos ter aproximadamente 200 operadores licenciados no mercado brasileiro. É um número que eu espero. Lembrando, desculpa, só lembrando de um parênteses importante. Diferente do que aconteceu no passado e diferente do que é a operação hoje, o governo vai ser sócio da operação. Ele vai vir babando atrás desse dinheiro e eu não acho que ele vai permitir que o mercado ilegal role de uma maneira tão fácil. É uma boa perspectiva de que o mercado ilegal não funcione. Agora, me diz uma coisa. A gente tem na mesma legislação uma disposição de que só vai poder operar pagamento para as empresas que possuam licença. Se você acha que 200 vão ter licença, se você disse que você tem 500 hoje, uma fatia grande do mercado vai embora, né? Inclusive, é uma das perguntas que estão aí. Vale do nosso amigo Anônimo. O Anônimo. Grande Anônimo. O Anônimo participa pra caramba. Participa. Vale um comentário, tá? Das 500 URLs que nós temos hoje, trabalhando com a API 520, são de pouco mais de 170 empresas. Então, é sabido que existem empresas que operam com mais de uma URL, tá? Eu entendo que das 200 que vão vir, vai ter muita gente operando com os três brands, as 3 marcas que vão poder trabalhar na licença. Pegando a pergunta, a túria do Anônimo, infelizmente, seguindo as regras do Banco Central, do regulador e o que deve vir por bom senso na portaria de métodos de pagamento do governo, nós vamos ser obrigados a parar de operar com boa parte dos operadores que a gente opera hoje. Não tem como continuar, proibido. Essa pergunta é interessante, né? Qual será o custo de um Pix com o mercado 100% regulado? Isso é curioso, porque eu vejo hoje, tem essas IPs esquisitas, né? Essas IPs de garagem, oferecendo Pix assim, 15 centavos por Pix. Eu não sei você, mas a minha conta não fecha com um número desse, né? Então, de onde vem esses números, cara? Então, na realidade, foi o que eu expliquei um pouquinho. Como essa IP que está oferecendo a 15 centavos, ela trabalha com Banking as a Service, que está na ponta, o Banking as a Service, ele provê esse mesmo Pix para SP e para 30 IPs diferentes. Então, ele consegue oferecer um valor muito baixo, e a margem de ganho dessas IPs é muito pequena. A margem é muito pequena, mas vamos lembrar quem são essas IPs. É um cara que está na ponta. Então, é fácil, entre aspas, cobrar 15 centavos, porque é uma pessoa ou duas que estão ganhando 5 centavos, 8 centavos por transação. No volume, para 2 pessoas, é um negócio impressionante. Agora, você pega, por exemplo, a estrutura da Pay for Fun. Hoje eu estou com mais de 120 colaboradores dentro da empresa. Então, não dá para oferecer o mesmo custo, é impossível, e além do que o nível de serviço, o nível de suporte, o nível de segurança é completamente diferente. Então é incomparável. O que vai acontecer com o mercado regulado? Eu entendo que vai ter uma briga de preços, isso vai acontecer, mas hoje já tem. Hoje já existe uma briga de preços. Então, de novo, eu prefiro bater de frente com alguém que está com o manual embaixo do braço e trabalhando de maneira legal, e aí a gente vai discutir preço, discutir qualidade de serviço, suporte, segurança na operação. Tem um outro fator importantíssimo que é relacionamento. Então, você sabe bem disso, não é qualquer um que consegue ligar para o CEO de alguma astro da vida e falar com o cara a qualquer hora. O meu WhatsApp está à disposição do operador. Então, esse tipo de relacionamento, eu venho do lado de operação, eu já fui operador, então eu sei o quanto isso é importante. Eu acho que não vai ser só o Pix, assim como não é hoje. O Pix é um fator que hoje é commodity no mercado. Nós não vendemos Pix, nós vendemos segurança e serviço. É diferente. Uma história interessante, né?
Nesse curso aí, a minha empresa tem 11 anos trabalhando no Brasil. Eu tive denúncia de delegacia, tive que me defender, tive processo criminal, me defendi, tivemos êxito em todas as etapas, mas a gente teve que se defender. E teve uma em especial na Câmara dos Deputados Federal, na Comissão de Fiscalização e Controle, porque eles estavam fiscalizando o sistema financeiro nacional e analisando o risco que os operadores de pagamento colocavam no mercado, né? E aí, no curso da investigação, quer dizer, um dos meus concorrentes, ele teve, em 6 ou 7 anos, 53 CNPJs diferentes. Isso quer dizer o seguinte, uma semana tem 52, um ano tem 52 semanas, em 6 anos eu posso dizer que ele fechava uma empresa e abria outra a cada 6 semanas. E aí por que isso? Porque ele recolhe uma montanha de dinheiro, paga nenhum imposto, fornece nenhuma declaração para as autoridades, fecha aquela empresa, abre outra. Como ela funcionou pouco tempo, isso não entra no radar das autoridades, aquela empresa desaparece e ele vai com outra. E depois outra, e depois outra. Então, essa é a mágica de um Pix de 10 centavos. O cara vai ganhar 2 centavos por transação, ele faz 1 milhão de transações, fecha a empresa, põe o dinheiro no bolso, abre outra. Aí ele liga para o cliente e diz o seguinte, olha, eu tenho que mudar aqui o contrato, porque teve que fazer uma mudança no CNPJ, aí ele muda o contrato. Faz um aditivo. Muda aí na sua chamada de API o número para bater em outra conta corrente, e assim ele vai. Monta uma empresa, fecha, monta uma empresa, fecha, monta uma empresa, fecha, e um dia desaparece. Né? Vale ressaltar nesse sentido que existe uma regra do Banco Central hoje que não existia até 2019, então isso é importante. Hoje, uma IP, uma instituição de pagamento, tem que nascer aplicando para a licença do Banco Central. Antigamente, até 2019, 2020, não me lembro, você podia subir um IP, operar, trabalhar, e era justamente isso. Operava até chegar no trigger, 2021, até chegar no trigger de 300 milhões de reais movimentados em um ano. Então, o que todo mundo fazia? Subia uma empresa, operava com essa empresa, quando ia chegar no trigger, que o Banco Central ia olhar para a tua cara, fechava a empresa para não chamar atenção, abre outra. Opera, fecha a empresa, abre outra. Trabalhar assim é fácil. Verdade. Então, nosso tempo explodiu. Queria de você aí as suas considerações finais. Se tiver alguma pergunta que não veio para o painel, é isso. Aí você pode fazer suas considerações finais comentando aquela pergunta do Alessandro. Olha, eu entendo que mercado regulado, né, vai mudar muito a percepção do consumidor, né? Muito se fala com relação, inclusive, ao URL, vai ter que ser .bet.br, está se falando muito sobre isso. Somente as autorizadas, as licenciadas vão poder fazer marketing. Tem o selo que tem muito peso no Brasil, que é o selo Reclame Aqui. Inclusive, enquanto a gente estava aqui na palestra anterior, eu compartilhei um material com vocês. Inclusive, acabou de sair uma nota do Reclame Aqui falando sobre casas de aposta, então vale a pena dar uma olhada. Mas eu entendo que com relação a métodos de pagamento, está muito fácil, está muito claro, né? O operador tem que garantir o parceiro que ele tem ali dentro e que está oferecendo o serviço ao jogador, ao apostador na ponta. Então, tendo essa lei clara por parte da União e tendo o governo, sendo o governo um sócio dessa operação, eu acho que o apostador vai poder ficar tranquilo desde que esteja jogando em um site regulado pelo governo. Ele pode ficar tranquilo com relação ao método de pagamento que ele vai estar usando, porque o método de pagamento vai ser autorizado pelo Banco Central. Então, nesse sentido, é muito tranquilo. Como
ponto final aqui, só para trazer uma curiosidade para vocês. Na palestra, no painel anterior, se falou sobre cibersegurança. Eu queria só trazer um número de curiosidade para vocês. E eu não sou comissionado pela Continente 8 aqui, tá? Só para deixar claro. Mas só para trazer um número para vocês. Vocês podem imaginar o seguinte, no mercado de cyber security, cyber ataque, a quantidade de ataques que uma casa de aposta que lida com dinheiro, vocês devem imaginar a quantidade de ataques que eles sofrem. Coloque a isso uma instituição de pagamento que opera nesse mercado. Então imagina que para o terceiro lá fora, eu sou um banco que opera no mercado de jogo a dinheiro. Só para dar um número para vocês, a Pay for Fun sofre 170 mil tentativas de ataque todos os dias para invasão. Então, muito bem puxado na última palestra. Se liguem muito na segurança de vocês e se liguem muito no parceiro de métodos de pagamento de vocês. Obrigado pela oportunidade e obrigado pelo papo, Vitor, mais uma vez. Valeu, pessoal, obrigado. Jorge, tem uma coisa para mim. There's a couple of times, right?